Salvador tem a maior frota de veículos do Nordeste. São mais de 900 mil carros e motos circulando nas ruas e avenidas da capital. E entre as características das grandes metrópoles, trânsito intenso, agitado, confuso. Pois é, trânsito confuso, pressa e estresse. Mas afinal, como se comportam os motoristas quando estão ao volante? Como evitar que um bate-boca, por exemplo, acabe em algo mais sério? A repórter Andréa Silva, que está no bairro de Ondina, aqui em Salvador, ao lado de um psicólogo, vai ajudar a gente nessa questão, né, Andréa? Falar sobre o comportamento humano, o comportamento da gente quando estamos ali ao volante. Isso mesmo, Silvana e Ricardo, bom dia mais uma vez, até mesmo para orientar as pessoas que estão em casa. Muitos daqui a pouquinho pegam os seus carros e vão sair, vão enfrentar esse trânsito. Nós falamos ao vivo aqui do bairro de Ondina e Cláudio Mello é psicólogo, psicanalista, está ao nosso lado. Cláudio, acho que a primeira pergunta que todo mundo se faz, as pessoas que dirigem, que estão nesse trânsito, como é que se comporta a mente humana durante uma discussão no trânsito que pode gerar um problema mais grave? Bom dia. Bom dia, André. É importante primeiro destacarmos que simplesmente não é o estresse do trânsito que causa uma tragédia. É necessário que uma das partes envolvidas tenha algum traço psicopatológico ou agressivo de constituição. E esse traço psicológico, geralmente a pessoa não tem noção. Às vezes a pessoa nem tem noção, Cláudio. Às vezes não, às vezes pode ser um momento de uma primeira crise, pode ser um momento em que a pessoa não está devidamente tratada, medicada, e aí ela pode partir em um momento de estresse para um ato mais agressivo, sim. E uma discussão pode desencadear essa crise? Não, uma discussão não pode desencadear essa crise. É importante pensarmos que essa pessoa já havia, por constituição, geneticamente, já havia algum tipo de traço patológico. E ela estava em crise naquele momento, e a discussão em si é apenas uma fagulha no palheiro. Ricardo, Cláudio, tem uma pergunta para você lá do estúdio, não é isso, Ricardo? Sim. Bom dia, doutor Cláudio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ricardo? Com isso, o senhor quer dizer que aquele cidadão comum, né, que tem o seu dia a dia normal, como todo mundo, que não se envolve em acidente de trânsito, em batida, que não bate boca, que não tem um perfil mais irritado, esse cidadão dificilmente teria um comportamento mais agressivo no volante, quer dizer, um bate-boca, ele dificilmente partiria para uma agressão no trânsito? Com certeza, Ricardo. Todos nós estamos suscetíveis a nos estressarmos, a discutirmos, mas isso não justifica uma agressão, não justifica nenhum tipo de ato que seja doloso, que possa ferir alguém. Agora, a gente consegue explicar às pessoas por que tem aumentado o número de discussões, de indisposições, de brigas no trânsito, Cláudio? De fato, nós temos que pensar que o trânsito está muito complexo, são muitos carros, são muitas pessoas, as pessoas às vezes saem em cima do horário, não se organizam previamente, obviamente que isso vai criando tensões e isso vai provocando atritos. Mas eu volto a ressaltar, isso não é justificativa para atos agressivos e violentos. Silvana também tem uma pergunta para você. Olá, doutor Cláudio, bom Olá, dia. Silvana. Você falou, a gente falou agora, o senhor falou da pressa das pessoas no trânsito, né? E a gente percebe no trânsito que as pessoas de fato estão apressadas, estão estressadas. Um acha que tem mais pressa do que o outro, né? Como evitar já sair de casa com essa carga de estresse, né? Obviamente, se organizar antes, sair com uma certa antecedência. Já sabemos que vamos encontrar engarrafamentos, então temos que nos anteciparmos. E, obviamente, procurarmos evitar momentos de estresse, evitar situações que vão piorar mais ainda essa tensão que é o engarrafamento, o atraso. Tentar dirigir com a máxima tranquilidade. Seria essa a dica para as pessoas, inclusive, que estão em casa, que daqui a pouco vão pegar os seus carros e precisam enfrentar esse trânsito? Sim, claro, tem mais tranquilidade. E, acima de tudo, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, educação. As pessoas, às vezes, não usam o que elas aprenderam desde a infância. A cordialidade e a educação. A gentileza. Ricardo, tem outra pergunta, Tenho Ricardo? Sim, André Silva. Vamos lá. Gostaria, doutor, que o senhor deixasse Sim. aqui uma dica. Se não teve como evitar aquele momento, aquela situação, aquela discussão ali, num calor do momento, o que é que o cidadão tem que fazer? Em que ele tem que pensar? Quer dizer, contar até 10 ajuda, olhar para o lado, ir embora, enfim. Como é que deve agir, do ponto de vista prático, o cidadão que se envolve numa discussão de trânsito? Trocar agressividade por cravos, como na Revolução de Portugal. Diante de uma agressividade, de uma ofensa, devemos trocar com gentileza,
em vez de retribuir com outra agressividade. Contar até 10 às vezes funciona, mas nem sempre. Mas eu acho que é importante que você já saia pensando, eu vou encontrar um trânsito difícil, eu vou encontrar situações adversas, eu preciso estar preparado para isso. Cláudio, muito obrigada. Nosso colega de equipe aqui lembrou no ouvido, viu, Ricardo e Silvana? Gentileza gera gentileza. Fica a dica, não é isso? É verdade, É verdade, sempre, André. André Silva. Obrigado, Obrigada, também ao bom doutor dia. Cláudio, né?